Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. Esse tempo, esse espaço que nós temos aqui na nossa TV IPP, para falar com o nosso Deus, para buscarmos ao Senhor em oração e também ouvirmos a sua palavra. Hoje nós meditaremos sobre a necessidade de buscarmos a maturidade cristã. Antes, no entanto, eu quero orar com você, pedindo a bênção do Senhor para esse nosso momento juntos. E quero deixar já aberto também o nosso espaço para que você envie o seu pedido de oração aí pelo chat do YouTube e daqui a pouquinho nós oraremos juntos também pelos motivos de oração que forem colocados aqui. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos, engrandecemos a Ti, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que renovou nesta manhã mais uma vez as Suas misericórdias sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cuidar de nós, muito obrigado por permitir a nós a vida, por permitir a nós este espaço de crescimento, de relacionamento contigo, de aprendizado. Que de fato assim seja. Que esta manhã seja mais uma manhã especial, onde ouviremos a Tua palavra, onde seremos por ela edificados, onde também teremos comunhão com os nossos irmãos, ainda que por meio das redes sociais e dos meios virtuais, mas orando uns pelos outros e crescendo na graça uns com os outros. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler com você o texto de Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 11. Nós falaremos sobre maturidade cristã, e este é um tema muito necessário. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, nós temos em Éfeso uma igreja de verdadeiros cristãos, mas que estavam sendo muito imaturos em uma questão especial, que era a desavença que havia entre judeus e gentios. A forma como estes irmãos olhavam e reconheciam-se estava um tanto quanto afetada pelo pecado e revelava a imaturidade deles em relação à fé cristã, em relação ao entendimento daquilo que Deus tinha para eles, para o seu povo. Nós víamos então esta briga entre estes dois grupos, briga esta que refletia também em diversos outros comportamentos equivocados entre eles, na relação deles dentro da igreja, ao ponto de chegar no capítulo 4, Paulo falar desta necessidade de unidade da fé, Paulo falar de pessoas capacitadas pelo Senhor, formando um só corpo para edificação e para crescimento, e depois recomendando, exortando-os em relação à santidade. Não mentirem um para os outros, não deixar que a ira tomasse lugar do coração deles, não guardar ou alimentar qualquer tipo de mágoa ou rancor. Hoje nós focaremos neste trecho a partir do verso 11, onde nós falaremos como que nós conseguimos crescer e amadurecer. Talvez você já tenha muito tempo na igreja, mas ainda esteja caindo nos mesmos pecados. E isso acontece comigo, acontece com você. Quantas vezes nós erramos e falamos, puxa vida, não é possível que depois de tanto tempo sendo crente, não é possível que depois de tantos sermões que eu já ouvi, ou no meu caso, que eu já preguei, eu ainda cometo esse tipo de erro tão bobo, eu ainda falho nessas coisas tão simples. Falta em nós, às vezes, maturidade. Falta em nós, às vezes, a condição de olharmos para uma situação e saber lidar com ela. Nós não apenas erramos e tropeçamos em coisas bobas, como também esta falta de maturidade nos causa muito sofrimento. Às vezes, algo que nem é tão grave assim ou tão profundo assim é vivido por nós com grande intensidade de sofrimento porque não conseguimos parar, respirar e enxergar as coisas como de fato elas são. A falta de maturidade cristã atrapalha então a nossa relação com Deus, atrapalha a nossa relação com o próximo, atrapalha a nossa relação com toda a realidade do mundo criado pelo nosso Deus. Com Deus, a nossa imaturidade nos faz às vezes abandonar preceitos básicos da vida cristã. Com o nosso próximo, a nossa imaturidade faz-nos às vezes criar confusões, atritos desnecessários. Com a realidade do mundo existente, esta nossa imaturidade provoca em nós, às vezes, a ansiedade, nos faz tomar decisões precipitadas e, infelizmente, esta imaturidade nos traz muitos sofrimentos. Mas como, então, chegar a esta maturidade? Vamos ler isso em nosso texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos
cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós temos aqui, claro, um contexto falando a partir do verso 11 sobre dons, talentos que o Senhor concede à sua igreja. Nós lemos aqui o verso 11 apenas para contextualizar um pouco do que Paulo está falando. Paulo fala então que o Senhor levanta servos deles, pessoas que amam o Senhor e concede a estes dons para que eles sirvam à igreja. Mas sirvam à igreja com qual finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Significa que a liderança da igreja está trabalhando para o nosso crescimento. O nosso pastor, nossos líderes estão pregando, ensinando, falando, corrigindo, exortando para o nosso crescimento. A ideia é: o Senhor capacita os homens para que a sua igreja seja edificada, cresça e seja mais madura. E aí, a partir do verso de número 13, nós temos aí o grande propósito deste serviço da igreja, deste serviço dos líderes, para que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Várias palavras aqui nos chamam a atenção no verso de número 13. Primeiro, a ideia de que o propósito de Deus é que todos os crentes cheguem à maturidade. Veja que não é algo apenas destinado à liderança da igreja, aqueles que ocuparão cargos, aqueles que estarão à frente dos projetos da igreja. Às vezes nós podemos cair no erro de pensar: não, esse negócio de ser maduro na fé é coisa para os líderes, é coisa do pastor, é coisa para os presbíteros. Eu vou vivendo a minha vida aqui, tenho os meus erros e tenho os meus tropeços. O pastor sim é que tem que ter mais cuidado e prestar mais atenção na vida dele. Isso é um equívoco. O propósito de Deus é que os pastores, os líderes, os mestres estão servindo para que todos cheguem no mesmo lugar. E que lugar é este? Para que todos em unidade de fé, ou seja, a fé que o pastor tem, que o presbítero tem, que o professor de escola dominical tem, precisa ser a mesma fé que todos os crentes terão, que todos os alunos, os ouvintes terão, tendo em vista que o desejo de Deus é que todos cresçam e todos sejam maduros. Mas o que se espera? Se espera o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. E a ideia aqui da varonilidade é justamente esta maturidade que nós estamos falando. A maturidade pode ser entendida a partir desse texto em 3 palavras ou 3 momentos muito simples do nosso processo de aprendizado: conhecer, viver e ensinar. Nós entendemos então que temos este pleno conhecimento do Filho de Deus e que alcançamos esta perfeita varonilidade quando nós primeiramente conhecemos a Cristo Jesus, quando nós vivemos aquilo que Cristo nos ensinou e quando nós também estamos prontos, aptos para ensinar, formar discípulos, conduzir outros a fazerem o mesmo. Este, então, é o ideal para todo cristão, não só para os líderes, não só para o pastor. Este é o ideal de Deus para que toda a igreja, para que todo o corpo chegue a este pleno conhecimento do Filho. Eu conheço a Cristo, eu conheço a obra de Cristo, eu experimentei isto na minha vida, eu não apenas conheço e experimento os impactos da obra salvífica de Cristo em minha vida, como também eu pratico aquilo que Ele me ordenou, eu busco ser mais parecido com o Senhor Jesus, então eu vivo aquilo que eu aprendo do Senhor e também eu ensino, transmito a outros e formo outros discípulos de Cristo. Quando a igreja vive este processo, uma igreja que é muito bem embasada na sua doutrina, conhece a Deus, uma igreja que é santa porque vive os preceitos de Deus, e uma igreja missionária que forma novos discípulos, nós olhamos então para este grupo e falamos: aqui está uma igreja madura, aqui está um crente maduro, conhece a Cristo, vive a Cristo e compartilha de Cristo a outras pessoas.
qual é o padrão que a Escritura vai nos apresentar para medirmos se estamos já chegando lá ou se ainda estamos muito distantes? Não é o pastor, não é o missionário, não é o evangelista, é o próprio Cristo. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é a medida, então, que eu vou usar para saber se eu estou maduro ou não? Eu já entendi o que é ser maduro. Ser maduro, então, é algo que é para todos os crentes, para nós conhecermos a Cristo, vivermos a Cristo e ensinarmos de Cristo, mas qual é a medida? Onde que eu vou me espelhar ou me pautar para saber se eu estou aqui ou se eu já cresci e já estou caminhando bem no meu desenvolvimento cristão? Não é o pastor, não é o irmão que está do seu lado, é o próprio Cristo Jesus. E isto faz com que a régua e o padrão de medida esteja lá em cima. A nossa tendência é sempre tomarmos como base pessoas que estejam em condição pior do que a nossa. Isso, claro, porque nós então estaremos muito melhor, estaremos em condição de destaque e talvez sem ter a necessidade de corrigir tantas coisas em nós. É aquela criança que vira e fala: pai, eu fui mal, mas todo mundo na sala também foi. Ou seja, não é para ter tanta preocupação comigo, afinal de contas eu estou dentro do grupo dos comuns, ou talvez fui até melhor do que fulano que tirou uma nota inferior à minha. O padrão não é o meu irmão que está do lado, porque às vezes a gente toma isso tal qual a criança faz, a gente também fala: tudo bem, eu não sou tão crente ou tão maduro assim, mas eu sou melhor do que boa parte da igreja, porque eu estou na reunião de oração todas as terças-feiras. Eu sou melhor do que boa parte da igreja, porque não tem uma vigília que eu perco. Eu sou melhor do que todo o restante da igreja, ou do que boa parte da igreja, porque eu leio a Bíblia 3 vezes por dia, e quando o pastor fala das coisas da igreja, eu sempre estou inteirado, eu sou dizimista, eu canto no coral. Nós tendemos a tomar como base os outros. E aí a gente coloca o padrão de medida, a régua, lá embaixo. E fica confortável demais para nós. O que o Senhor está nos convidando a fazer é: sejam todos vocês maduros no pleno conhecimento de Cristo. A que medida, a que referência, até a estatura da plenitude do próprio Cristo. Cristo é o padrão de excelência, de maturidade que eu devo mirar e buscar alcançar. Mas como fazer isto? O texto vai nos dizer, a partir do verso 15, o que nós devemos fazer para ter esta maturidade. Mas antes, no verso 14, ele fará este contraste. Nós dissemos o que é ser maduro, e o texto apresentará no verso 14 o que é a imaturidade cristã. Os imaturos são como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Primeiramente, a comparação é feita com meninos. O imaturo é aquele como uma criança. Falta ainda o conhecimento, falta a vivência, ainda tropeça em muitas coisas. A criança é assim. Eu tenho 2 filhos pequenos em casa e convivo com esta imaturidade comum e normal do dia deles. Eles fazem coisas erradas porque não entendem, não conhecem, não têm o padrão daquilo que é correto ainda bem estabelecido em suas mentes. Não conseguem lidar nem mesmo com o espaço. Ontem eu brincava com o meu filho e por 2 vezes ele caiu da cama por bobagem, por simplesmente não entender qual era o espaço em que ele podia correr, ficar, pular. Então ele estava ali pulando, daqui a pouco pulou para fora da cama e caiu. Isso porque falta para ele ainda este conhecimento até mesmo das condições físicas ao seu redor. O crente que não cresceu a plenitude, que não conheceu e não buscou ter este conhecimento da plenitude do Filho de Deus, nem atingiu ainda esta perfeita varonilidade, é aquele que tropeça em coisas bobas, tal qual o João, meu filho, tropeçando e caindo ontem. É este crente que às vezes vai tropeçar num palavrão, tropeçar em coisas simples, como talvez alguns vícios tolos, alguns maus hábitos ainda do velho homem. É este menino que anda agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Ora está ouvindo uma coisa e dá atenção para aquilo, ora sai, outra pessoa disse outra coisa em outro lugar, uma outra matéria, um outro site, um outro vídeo, então ele ouve o pregador fulano de tal, pentecostal, e daqui a pouco ouve o outro pregador fulano de tal, reformado, e daqui a pouco ouve um programa televisivo de um neopentecostal, e ao mesmo tempo para ele tudo aquilo parece fazer sentido, ele corre aqui, ele corre ali, a sua leitura da escritura é uma colcha de retalhos, onde nada se encaixa muito bem, porque
ainda lhe falta maturidade. Então, em alguns momentos, ele está lá agarrado e apegado a um estilo, a uma coisa, a um ensino. Daqui a pouco ele foi para outro lado. Não tem firmeza. Vai em cada uma das coisas que lhe são ditas. Pior que é posto aqui no texto, é alguém influenciável pelos homens. Ele não apenas está ouvindo tudo ao mesmo tempo, como também estes a quem ele ouve conseguem influenciar as suas decisões. Ou seja, ele não é regido pela autoridade da Escritura. Ele não tem como forma última de regra de fé e prática a Escritura, mas considera talvez aquilo que A, B ou C falaram e não consegue fazer e comparar aquilo que foi dito com a Escritura para fazer então aquilo que a Bíblia diz. Este é o imaturo. Olhando para os dois modelos que nós apresentamos, aqueles maduros que estão buscando serem mais parecidos com Cristo e estes meninos agitados, com qual deles você tem parecido mais? Mas o texto vai nos dizer, por fim, como que a gente consegue ter então esta maturidade. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O texto vai nos colocar aqui 4 coisas que nós devemos considerar. Primeiro, considerar a Escritura, diz o texto, seguindo a verdade em amor. Seguindo o quê? Se eu não vou seguir as vozes daqui e dali, agitado e levado por qualquer vento de doutrina, se eu não vou seguir a influência dos homens maus deste mundo, o que eu vou seguir para demonstrar ser um homem maduro, uma mulher madura? Eu vou seguir a verdade, e nós sabemos que a verdade absoluta é e está revelada na Escritura. Significa dizer, então, que o que vai pautar, direcionar, reger a minha vida, reger as minhas escolhas, direcionar o meu dia a dia, será a Escritura. É assim, então, que eu vou buscar respostas. Às vezes nós olhamos pessoas maduras, crentes maduros, e pensamos, como você consegue? Lendo a coisa certa, indo na direção que esta coisa aponta, indo na direção que a verdade, que a Escritura, que a Bíblia Sagrada nos mostra. Quando nós nos apropriamos deste manual de Deus para as nossas vidas, nossas decisões são mais assertivas, sofremos menos, acertamos mais, servimos melhor a Deus, agradamos mais ao nosso próximo e temos um bem-estar muito mais constante, pleno, presente em nosso dia a dia. Mas não apenas seguir a verdade, mas fazer isto em amor. Significa, então, que eu leio a Escritura e o que vai pautar todas as minhas demais ações será o amor. Quando nós pensamos na prática dos mandamentos, ou seja, eu leio a Escritura e vou praticar a Escritura, todos os mandamentos são colocados numa única ideia: amor. Os 10 mandamentos, a primeira parte deles, os 4 primeiros mandamentos, apontam para o nosso amor a Deus. Os outros 6 mandamentos apontam para o nosso amor ao próximo. Mas veja então que o grande mandamento, a grande forma de nós vivermos esta vida regidos pela Escritura, regidos pela verdade, está em nós amarmos. Amarmos a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós, para sermos maduros, precisamos da Escritura, precisamos praticar a Escritura em amor, mas precisamos também tomar Cristo como nosso padrão. Como nós já dissemos, não é nos medir pelo outro, mas medir por meio de Cristo Jesus. Seguir em tudo e crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, significa também nós entendermos que nós seremos justos e justificados por meio de Cristo Jesus. Significa que nos momentos em que nós errarmos, não vamos nos desesperar com a culpa, porque entenderemos a nossa aceitação pelo Pai por meio dos atos de justiça do Filho. Significa dizer que nós temos o pleno entendimento dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas limitações, mas também conseguimos enxergar
a graça de Cristo Jesus. Significa que esta graça e esta justiça de Cristo aplicada a nós, que nós entendemos para as nossas vidas, nós também estamos dispostos a olhar para o outro com a mesma expectativa. Se a graça de Cristo me alcançou e mudou e transformou a minha vida, também pode alcançar, mudar e transformar a vida do outro. Então, este é o entendimento desta vida, onde o crescimento está naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Ele é aquele que dirige, ele é a referência, ele é o autor e consumador da nossa fé. Como ser maduro? Com a Escritura, em amor, seguindo Cristo como nosso padrão, mas também contando com os nossos irmãos, de quem todo o corpo, e a ideia de corpo fala então desta realidade dos nossos irmãos em Cristo, bem ajustado e consolidado pelo todo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É como se o texto começasse falando desta capacitação do Senhor para a igreja, para que a igreja sirva uns aos outros, e agora termine com este mesmo assunto. Olha, vocês precisam ser maduros. Como que vocês serão maduros? O Senhor capacitou estes homens aqui para ensinarem a vocês. E lá no final, considerem estes homens, então, para o crescimento de vocês. Considerem uns aos outros para o crescimento de vocês. Vocês precisam ser maduros. Vocês precisam deixar de ser como crianças agitadas e levadas para todo lado. Vocês precisam tomar Cristo como padrão, referência para a vida de vocês. E como vocês farão isso? O Senhor capacitou pessoas que podem ensiná-los e ajudá-los. Neste corpo bem ajustado, neste corpo onde cada uma das partes entende o seu serviço, entende a sua responsabilidade, então vou me preparar, vou me dedicar, vou ensinar e servir o meu irmão, vou respeitar e considerar a minha liderança. Quando nós estamos bem ajustados assim, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, consolando uns aos outros, então a possibilidade da edificação, a possibilidade desse auxílio de cada junta, com a cooperação de cada parte, que produzirá, que terá como efeito e resultado o próprio aumento, edificação deste corpo, edificação uns dos outros. Quando nós lemos o texto lá de Hebreus, capítulo de número 10, o autor nos chama a atenção para isso. Consideremos-nos uns aos outros. Consideremos os nossos irmãos, principalmente quando vemos que o dia se aproxima. Às vezes a gente pensa o seguinte, olha, eu não preciso do outro, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso de escola dominical, eu não preciso de culto, eu não preciso nem do pastor. Em casa eu leio, eu aprendo e eu sou muito melhor sozinho do que com a igreja. Porque eu cresço muito mais daqui de onde eu estou, pela internet e pelos meus livros, do que por meio da igreja e do corpo de Cristo. Errado. A nossa maturidade ela vem quando nós estamos em grupo. A boa teologia pode nos dar boa referência teórica sobre o que fazer, sobre o que é a antropologia, o próximo, o que foi a queda, como é que é o outro, a imagem e semelhança de Deus, a imago Dei. A boa teoria e o bom desenvolvimento acadêmico, teológico em nossa casa, com os nossos livros, com o curso online, de fato pode nos entregar isso. Mas quando a gente vive em comunidade, a gente entende a queda de verdade, porque a gente convive com alguém afetado por ela. Quando a gente vive em igreja, em comunidade, a gente entende graça e amor, porque o perdão se faz necessário, uma vez que vão errar conosco e uma vez que nós erraremos com os outros. Quando a gente vive em comunidade, nós entendemos a ideia da soteriologia e até mesmo a ideia da eleição. Eu olho alguém que eu falava, não é possível, esse não será convertido, e daqui a pouco ele entrou, está na igreja, sentado ali, louvando, adorando a Deus como eu, e ele compartilha o testemunho do que Cristo fez na vida dele, e então aquele entendimento teórico sobre a soteriologia, a regeneração, a justificação e conversão, passou a ser muito vívido e prático, porque eu vi Deus fazendo isso na vida do meu irmão. Veja como é importante nós estarmos em comunidade, como Deus vai nos usar quando estamos juntos, um ajudando o outro. Eu aprendo servindo e aprendo quando as pessoas me servem. Eu vivo a teoria no meu desenvolvimento acadêmico, intelectual, teológico, talvez, da minha casa, mas entendo isso na prática quando eu estou com os meus irmãos, quando sou abençoado por eles e quando estou disposto a abençoar. Mesmo porque maturidade é conhecer,
é viver e é ensinar. Que eu e você sejamos maduros. E, acima de tudo, que nós tomemos Cristo como este exemplo. Cristo foi este homem, este varão perfeito, maduro, que viveu plena e justamente toda a sua vida. Que foi para a cruz, pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida eterna. Eu não preciso ser maduro apenas para o meu bem-estar. Eu preciso ser maduro também para glorificar a Deus, que me amou e enviou seu Filho para morrer na cruz, em meu lugar. Que você busque essa maturidade para o seu bem e para glorificar ao Senhor. Para que você saiba lidar melhor com Deus, com o próximo, com as coisas criadas, e que a partir disso, então, você glorifique ao Deus que te salvou. Vamos orar, vamos buscar ao nosso Deus em oração, clamar uns pelos outros, considerar os nossos irmãos, as nossas lutas e as nossas dificuldades. Eu quero orar por você, vamos orar pela vida da Delva, que pede pela família dela, questão de saúde e restauração espiritual. Vamos, mais pedidos de oração aqui. A Márcia pede oração pela vida do filho dela, o Davi, pela saúde dele, que Deus possa abençoar, tirar essa dor de cabeça aí do Davi, curá-lo aí em nome de Jesus. Orações aqui também pedindo para que o Senhor nos edifique, cuide de nós, amém. Vamos lá, mais pedidos de oração aqui. Oração pela vida espiritual, Cineide, vamos orar para que Deus abençoe você, irmã, e que salve e converta aí o coração do José Carlos. Oração pela restauração também do lar da Saniele, que o Senhor restaure em nome de Jesus. Orar pela vida da Maria e sua família, que venham conhecer a Cristo Jesus, amém. Orar pelos filhos aí da Helenice, para que o Senhor possa fortalecê-los. Vamos orar em nome de Cristo Jesus. Que o nosso Deus nos abençoe, que Ele atenda o nosso clamor. Oremos, irmãos. Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti pelos Teus cuidados conosco, pelo Senhor nos dar a Escritura como verdade que vai conduzir as nossas vidas, para o Senhor também capacitar tantos irmãos, amigos, amados que constantemente nos ensinam, seja pelo exemplo, seja pela correção, seja pelos ofícios, pastores, presbíteros, mestres. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por edificar a sua igreja dentro desta multiforme graça revelada de tantas formas e maneiras. Ajude-nos, ó Deus, a buscarmos esta maturidade, a sermos mais maduros e amarmos mais ao Senhor, para vivermos melhor, mas principalmente para glorificarmos a Ti. Senhor, nós clamamos e pedimos agora pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham. Senhor, eu peço pela vida dos filhos da nossa irmã Helenice, cuida deles, ó Deus, fortaleça-os em nome de Jesus, que eles enfrentem as lutas, os desafios, as dificuldades deste mundo caído, sempre crendo em Ti e amando o Senhor acima de todas as coisas. Peço também, ó Deus, pela família da Maria, cuida dela, Senhor, abençoe-a, ó Deus, que eles possam conhecer a Cristo e amá-lo e serem salvos, transformados por Ti. Também, Senhor, peço pelas muitas famílias que nós temos, que vivem dias difíceis de desemprego, de luto, de dores, de brigas também e desafetos que existem dentro dos lares, que o Senhor possa vir de encontro, consolando, confortando, sustentando e também restaurando os lares. Pedimos também, ó Deus, para que o Senhor abençoe a vida espiritual do José Carlos, convertendo esse coração, transformando essa vida. Abençoe também a Cineide, dando forças a ela, fortalecendo a tua filha para que ela possa testemunhar para o José Carlos e ser bênção na vida dele também, em nome de Jesus. Pedimos a Deus pelo lar da Saniele, cuida, ó Deus, o Senhor sabe quais são as lutas, quais são as dificuldades, quais são os problemas que eles estão enfrentando ali, e pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, haja restauração deste lar para a tua própria glória, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos também para que o Senhor abençoe, ó Deus, a Karina, ajude, ó Deus, a tua filha, guarde, ó Pai, que o Senhor converta o coração da família dela e use a vida da Karina para que ela seja esse instrumento do Senhor para proclamar o Evangelho aos seus. Pedimos também, ó Deus, pela vida do Lucas, que o Senhor abençoe o casamento dele,
Cuide, ó Deus, restaure este casamento em nome do Senhor Jesus, onde há a necessidade do perdão, da mudança, da transformação, que o Senhor mesmo faça isso em nome de Jesus. Peço também, ó Deus, pela vida emocional e espiritual da Maiara, que o Senhor possa ajudá-la também, fortalecê-la, que ela seja, ó Deus, confortada, consolada, animada em Ti, pelo Teu Santo Espírito, para chegar a esta maturidade cristã do qual nós acabamos de falar. Peço também, ó Deus, pela vida do pastor Rosentino, cuida dele, ó Deus, da recuperação dele, que ele possa ficar bem, cura o teu filho, guarde-o, ó Deus, para que ele, recuperado, possa continuar servindo a Ti, demonstrando, ó Deus, os cuidados com as ovelhas do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós também pedimos a Ti para que o Senhor abençoe a vida da Delva, ó Pai, cuide dela, cuide da sua família, ó Deus, seja, ó Pai, com os seus, abençoando, guardando, fortalecendo em nome de Jesus. Peço também, ó Deus, pela vida do pequeno Davi, cuida dele, ó Deus, tira essas dores de cabeça que ele está sentindo, cura-o, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos também para que o Senhor possa cuidar e guardar a família, ó Deus, de cada pessoa que nos acompanha, a família, ó Deus, da Marlene, da Delva, da Tânia. Guarda, ó Deus, abençoe os teus, alcance-os salvando, curando, restaurando os lares, em nome do Senhor Jesus. Abençoe nossas igrejas, ó Deus, cuida de nós neste final de semana, que nós possamos cultuar ao Senhor verdadeiramente e que de fato haja a edificação do teu povo, a maturidade do teu povo, o aperfeiçoamento dos seus. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a nossa nação, as nossas igrejas, o povo dele em toda a terra, para a glória dele próprio.